Bom, pessoal, e para finalizar os tipos de culturas, nesse vídeo nós vamos falar sobre a cultura organizacional e a cultura corporal. Tá? O que é a cultura organizacional? Né? A cultura organizacional também pode ser chamada de cultura corporativa. Ela reúne um conjunto de elementos que estão associados aos valores, missões e comportamentos de uma determinada organização. Né? Dentro desse contexto de globalização e de estudos mercadológicos, esse tipo de cultura ele foi criando padrões de funcionamento e operações, por exemplo, dentro de uma empresa. Vocês trabalham dentro de uma empresa, né? Cada um dentro de sua empresa, e cada empresa tem a sua cultura organizacional, né? Então, vocês, quando estão inseridos dentro dessa empresa, vocês acabam criando, né? Assim, vocês são submetidos a determinados comportamentos, né? Que essas organizações, né, essas empresas, elas criam, né? Esses padrões de funcionamento e operações. Então, a gente pode entender que vocês estão inseridos dentro de uma cultura organizacional, né? Quando falamos de trabalho, certo? E isso é muito comum, muitas culturas organizacionais vão sendo criadas, muitas empresas começam, né, os seus trabalhos, começam os seus serviços e tudo mais, baseadas em culturas de outras empresas, né? Isso hoje é muito comum. Então, existem muitas empresas que são consolidadas com relação a esses padrões de funcionamento e operações, e novas empresas, novas organizações, elas então se baseiam naquelas já existentes para, né, utilizar esses comportamentos, esses elementos que essas outras empresas que já estão no mercado, são consolidadas, né, e tem dado certo. Então, essa cultura organizacional ela também é passada, vamos dizer, de empresa para empresa, certo? E temos, pessoal, a cultura corporal. O que seria, então, a cultura corporal? Ela analisa o comportamento dos seres humanos em seus mais diferentes grupos. Então, a cultura corporal, ela reúne práticas relacionadas a um movimento. Como assim? Danças, jogos, atividades, comportamento sexual e festividades. Então, tudo que é relacionado ao comportamento, né, as práticas comportamentais dos seres humanos, né, a cultura corporal, ela analisa esses comportamentos, né? E isso é muito comum. Existem, vamos dizer assim, povos, né, que têm danças típicas e tudo mais. Então, essa é a cultura corporal daquele determinado povo, daquela determinada região, assim como jogos. O Brasil é conhecido como o país do futebol, né? Por quê? Aqui existe a cultura, né, do futebol. Logicamente, não são em todos os lugares, mas são generalizações que são feitas, né? Festividades também, isso é muito comum em determinadas regiões, nessas festividades que estão geralmente relacionadas a danças típicas. Então, tudo isso é a cultura corporal. Gente, quando falamos de elementos da cultura, né? Da onde vêm esses elementos, né? Então, os elementos da cultura estão associados aos valores materiais e espirituais. Então, de todos esses tipos de culturas que nós vimos, né? Eles estão associados a determinados elementos, né? Esses elementos podem ser advindos da cultura material ou da cultura imaterial. Por quê? Porque a cultura material, a gente viu que ela está associada aos elementos tangíveis, concretos, palpáveis, que são construídos pelos seres humanos, né? Lembrem lá, a cultura material está relacionada a objetos, construções, museus, igrejas, obras de arte, vestuários e utensílios. Então, esses são elementos da cultura material, né, que são a base, vamos dizer assim, para que as outras culturas se desenvolvam, né? Então, é importante que a gente entenda, né, que existe o tipo de cultura que é só material, mas existem esses elementos da cultura material que eles também
influenciam outros tipos de culturas. Como a gente viu, cada cultura ela está baseada em um tipo de elemento. Então, esse elemento ele pode ser material e imaterial, né? Os elementos que são baseados, então, na cultura imaterial estão relacionados com aqueles elementos intangíveis e espirituais de um grupo, essa cultura imaterial, então, ela representa saberes, modos de fazer, valores partilhados entre os membros de uma sociedade, né? Como exemplos desses elementos de cultura imaterial, a gente pode citar os rituais, as lendas, as festas, a linguagem, a culinária. Então, tudo isso é base para outros tipos de cultura também. Temos a cultura imaterial, né? Que é um tipo de cultura baseado em todos esses elementos aqui que eu falei. Mas os elementos da cultura imaterial também influenciam outros tipos de culturas, né? Então, todas essas... vamos dar um exemplo aqui. A cultura corporal, ela é baseada, então, né, na linguagem corporal, né? Em movimentos. Então, rituais, as festas, né? Danças, tudo isso faz parte da cultura corporal, né? E a cultura corporal, então, ela utiliza elementos da cultura imaterial como base para a sua construção, certo? Então, é importante a gente entenda que existem esses dois elementos da cultura, tá? Pessoal, beleza. Vimos as culturas, vimos os tipos de culturas. E agora nós vamos falar sobre a diversidade cultural. O que é a diversidade cultural, né? É um conjunto das distintas culturas que existem no planeta. Gente, como eu falei, no planeta inteiro, no mundo inteiro, existem muitos tipos de culturas, né? Elas podem ser de todos esses tipos que nós falamos, material, imaterial, corporal, todos. Porém, o conjunto de todas essas, né, nós chamamos de diversidade cultural. Muitas vezes, dentro de uma sociedade, há uma mistura dessas culturas também, né? Claro que, muitas vezes, aquele local ele não tem uma cultura exclusiva, e sim um conjunto de culturas. A gente vê isso no Brasil, isso é muito claro, né? Então, essa diversidade cultural, ela tem elementos culturais representativos de um determinado povo, né? Então, a gente pode ver essa diversidade cultural no mundo inteiro, e ela está relacionada a diversos elementos, né? Como a língua, crenças, comportamentos, valores, costumes, religião, folclore, dança, culinária, arte, entre outros. Todos esses aqui que eu citei podem ser tipos, né, de culturas diferentes, né? Mas todos eles, né, todos esses elementos juntos formam então a diversidade cultural. E no nosso planeta a gente pode ver que nós temos uma diversidade cultural muito grande. Nós temos povos com costumes, com crenças, religiões, né, culinária totalmente diferente. E todos temos que aprender a viver em sociedade, né? Principalmente hoje, que é muito fácil a locomoção, né, de um país para um outro, de uma região para outra. Então, é importante que a gente entenda, existe diversidade cultural no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, nós já estamos mais acostumados a essa diversidade, porque o Brasil é um país que tem muitas culturas, né, misturadas. Porém, existem culturas, existem povos que eles não têm vamos dizer, uma abrangência tão grande de culturas, então eles têm aquela cultura mais associada a um tipo só, e muitas vezes esses povos, eles não são tão abertos a culturas diferentes, né, as diversidades que nós encontramos no mundo. Mas é importante que a gente entenda, né, que existem culturas diferentes, que a diversidade cultural é muito grande, né? A nível mundial, nós temos diversos tipos de culturas. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso.